Bom dia, meus amores. Ó, hoje nós vamos no livro de língua portuguesa, tá? Na continuidade do que a gente estava estudando, a gente teria que passar pelas páginas anteriores, tá? Então, aqui, ó, na página 58, vocês vão ver que tem uma fábula contadas em quadrinhos, ó, uma tirinha, né? Uma fábula em quadrinhos, tá? A Pulga e a Mosca. E depois vai propor uma dramatização, né? Vai falar e propor dramatização. E aqui, ó, nessa outra página, vai vir, né, a produção de uma fábula. Então, aí ele vem, ó, com todos os procedimentos, tá vendo? Em dupla, escrito, planejamento, a revisão. Essa atividade, como essa semana a gente já produziu um texto que foi dos personagens folclóricos, a tia vai pedir então para vocês pularem essa página e a gente retoma essa página quando voltarmos presencialmente, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Ó, nós vamos direto para a página 61 para poder fazer a reflexão sobre a língua. Olha lá, língua, usos e reflexões, tá? Hoje nós vamos ver a ordem das palavras, tá? Releia o trecho da fábula, o mosquito e o leão. Então vamos lá. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu? Apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda: quantas frases há nesse trecho? Tá? Então, olha lá, é um parágrafo, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Ó, identificar onde é o ponto final, tá? Então, olha, não vamos confundi-lo com vírgulas, ok? Tá? Né? Então, qual que é a dica que a gente dá? Vai ter o ponto final e após o ponto final a gente começa com a escrita com a letra maiúscula de novo. Aí já tô dando uma dica boa. Vocês vão refletir aí, vão ver quantos pontos finais tem, né? E aí quantas vezes começa aí outra frase, vão colocar aqui a quantidade de frases, tá? Circule as palavras indicadas por letra maiúscula. Ah lá, aí vocês vão circular, passar o corretor, pintar. Acha aí onde vocês encontrar a letra maiúscula e pinta esse trecho, tá? Foi as duas dicas que a tia deu, né? Ó, aqui, ó. Vamos agora. Nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começam as frases. Agora vamos para a atividade número 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. Novamente, vamos pintar onde tem letra maiúscula e identificar onde tem o ponto final. E aí nós vamos ver quantas frases tem nesse trecho, tá? E aí ele vai perguntar, ó, quantas frases tem nesse trecho? Releia mais um trecho da fábula. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Todas as letras maiúsculas iniciam frases? Explique. Então, aqui, ó, nós vamos ver, né, ó, depois de triunfar, aí aqui inicia a frase. Mas e aqui, ó, tá? O rei da floresta. Por que será que tá com letra maiúscula? Vocês lembram, né? Então, identifique e coloca aqui. Então, ai, engasguei. Mas eu não vou dar explicação, não, porque senão eu vou responder, né? É sempre que a tia fala, né? Quando é que a gente usa a letra maiúscula, né? Ó, agora releia a fala do mosquito. Ó, ponto de travessão, né? Não tenho o mínimo
medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Ó, ponto. O que será que é esse ponto aqui, ó? Tá? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Então, ó, veja que nesse período aqui, né? Tem 2 pontos que não são pontos finais, né? Esse daqui que inicia a frase, quando a fala da personagem. Mas tem outras pontuação que não é o ponto final e nem a vírgula. E agora? Né? Quantas frases há nesse trecho? Ó, será que aqui? Por que nós usamos esse ponto? Alguém lembra? Pinte de azul os sinais de pontuação que indicam o final de uma frase, tá? Então, olha lá. Aqui já começou a questionar, tá? E aí a questão é sobre esse ponto. Será que ele também encerra uma frase? Né? Por que será que a gente usa ele? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Que hoje são 2 folhinhas, ó. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras, tá? Então, agora vamos, ó. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueçam de pontuar. Ó, por que eu sei que tem que falar assim? Não se esqueçam de pontuar. Ó, por conta da ênfase do ponto de exclamação. Ó, tá tudo fora de ordem, ó. O mosquito o tentou o esmagar, tá? Então, a gente já sabe de uma dica boa que sempre a letra maiúscula vai iniciar a frase. Mas aí vocês vão colocar essas palavras em ordem para formar uma frase com sentido, né? Ó, leão, mosquito e tentou o esmagar. Já sei que começa, tá? Teia foi aranha, o parar na mosquito da. Ó, lição. Os filhos deixar os velhos queriam uma prova. Queria uma para. Ixi, né? Então, olha aí. Tá mais difícil essa. Força faz união A e A. Tem 2 Azinho aqui. Mas qual será que a gente inicia a frase, né? Agora vamos aqui na sexta. Releia as frases da atividade anterior e responda. O que aconteceu com as frases quando as palavras estavam desorganizadas? Ó, se eu ler assim, ó. Força faz união A e A, tá? Ah lá, aqui a própria lá em cima já tá explicando, ó. Para a gente conseguir, né, transmitir o que queremos, né, precisamos atentar à ordem. Então, se tá tudo fora de ordem, a gente consegue entender, né? Então, é o que tá perguntando aqui. O que você observou para colocar a frase em ordem? Quais dicas você usou? Qual foi o raciocínio, tá? Para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. A ordem das palavras e a pontuação são importantes para ajudar as frases a ficarem claras, né? Então, a importância da gente colocar, né, um pensamento organizado e a pontuação. Se a gente, o que a gente deseja, né? Se a gente está colocando uma pergunta, se a gente está colocando uma exclamação, se é só para dar uma pausa para poder respirar, né? Então, aí, olha, depois aqui no final, ó, ele vai fazer um esqueminha, ó. O que é uma frase, né? Ó, hora de organizar o que nós estudamos. Leia junto o esquema a seguir. A frase
São palavras em ordem para comunicar ideias, geralmente iniciada por letra maiúscula. Geralmente tem sinal de pontuação no final. Por que geralmente? Porque se for um trecho com mais frases, né? Se for uma frase que tá falando, que a personagem tá falando, tem que colocar o sinal de pontuação, que é o travessão. Então, ou seja, né? Mas normalmente, geralmente, toda frase inicia com letra maiúscula e tem uma pontuação no final, ok? Então, meus amores, bom estudo e me mandem as atividades. Beijos!